Com a palavra agora, o doutor, advogado, professor Rodrigo Marinho, representante do Movimento Empreendedores em Ação. Ok. Tem 5 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu aviso para a conclusão. Senhores, bom dia. É um prazer imenso ver tantas pessoas que geram emprego e renda em Fortaleza aqui. E é bom lembrar a esta casa e ao prefeito que a prefeitura e a Câmara dos Vereadores não geram R$1 para essa cidade. Quem gera riqueza para a cidade são todos vocês que estão aqui, tenho orgulho disso. E é por um orgulho tremendo que eu tenho de ver esse auditório cheio. A Ayn Rand, que é uma autora que eu gosto muito, tinha uma frase que dizia o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converter em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor que a sociedade está condenada. É exatamente por isso que nós estamos aqui, para dizer a essa casa que a sociedade de Fortaleza não está condenada e que nós temos uma oportunidade belíssima de reverter uma lei absurda, errada, equivocada, cheia de falhas e que prejudica tremendamente a quem produz riqueza e renda nessa cidade. É exatamente por isso que gente muito boa, que trabalha muito nessa cidade, parou o seu dia de trabalho, parou o seu dia de faturamento para estar aqui, para lutar por uma cidade mais justa e sem dúvida com menos tributação e esses absurdos que estão sendo cobrados. Vou contar um pouco da história do que aconteceu hoje. Essa casa, de fato, ela não pode, né, o vereador Márcio Martins, o vereador Célio, o vereador Plácido, o vereador Benigno, o vereador Noélio, eles não podem apresentar projeto de lei para, por exemplo, mudar leis tributárias. Mas é bom lembrar ao prefeito que eles podem apresentar leis para acabar com a alvará de funcionamento. Eu não entendo a lógica em que eu tenha que pedir, como empreendedor dessa cidade, autorização para a prefeitura para gerar emprego e renda. E é a prefeitura quem tem que me dar essa autorização. Isso, no mínimo, é um equívoco tremendo. É bom lembrar os vereadores, sem dúvida que eles podem fazer isso, e eu tenho certeza que é uma das próximas medidas que vão ser postas aqui na mesa para avisar a prefeitura que a pressão só vai aumentar. O Código Tributário Municipal, pessoal, foi mudado em 8 dias. Ele entrou nessa casa no início de novembro, mais ou menos, dia 8, e ele foi aprovado aqui por volta do dia 14. Em uma semana, mais ou menos, o Código Tributário Municipal foi alterado em mais de 200 páginas. Repito, mais de 200 páginas foram alteradas em 8 dias. 6 dias depois, essa legislação foi sancionada pelo prefeito, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Repito, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, nenhum de vocês ficaram sabendo disso. Ao ponto de a gente estar aqui nessa casa e o vereador, Acrísio Sena, vou falar publicamente, que ele se expôs publicamente, dizer que a culpa da legislação tributária ter passado foi de vocês. Foi nossa, dos empresários de Fortaleza. Porque nós ficamos ausentes, ficamos omissos. Eu lembrei ao vereador no dia que a função de representatividade dele é exatamente ele ter a obrigação de ler a lei e de representar aqueles que votaram por aquela lei. Nessa situação, senhores, em 14 dias nós não sabemos de nada disso. Nós vamos ter conhecimento que houve uma mudança legislativa em março, quando a imprensa aqui de Fortaleza começou a anunciar o prejuízo que ia causar na maioria dos estabelecimentos da cidade. Na maioria não, em todos. Podendo chegar até R$15 mil de alvará de funcionamento e depois podendo chegar até R$15 mil de registro sanitário. Ou seja, o empresário hoje que já vive uma situação de extrema dificuldade teria que pagar à Prefeitura de Fortaleza R$30 mil em taxa. O prefeito, tentando justificar esse aumento, fez várias reuniões com classe. Tem vários representantes de classe aqui que podem confirmar o que eu estou dizendo. Inclusive, a entrevista que ele deu ontem para o Fox disse isso. Ele disse que o objetivo era aumentar a arrecadação. Taxa não tem por função aumentar a arrecadação, não teve, nunca terá. Só para ficar claro, taxa serve para pagar pelo serviço prestado. E não tem qualquer lógica. O prefeito também justifica isso dizendo que ele teve que comprar um sistema que informatizou, maior parte de autodeclaração, o sistema, em tese, vai baixar custo e, ao mesmo tempo, ele está cobrando mais. Que lógica é essa? Todo e qualquer empresário dessa cidade cortou gastos. Todo e qualquer pai de família dessa cidade, pai e mãe de família dessa cidade cortou gastos. No momento que está todo mundo cortando gastos, o prefeito vem
com um objetivo equivocado, de forma errada, sem qualquer função jurídica que possibilite isso, querer o aumento da arrecadação por meio de taxa. O prefeito pode fazer isso. Ele tem alguns tributos para fazer isso, os impostos, IPTU, que já aumentou, ISS, né? São formas que ele pode fazer esse tipo de aumento. Ele não pode fazer isso por meio de taxa. Depois de muita pressão, foi feito um acordo. Esse acordo foi feito por algumas entidades de classe e esse acordo Professor Rodrigo, vou lhe dar mais 2 minutos para concluir. Desculpa. E esse acordo manteve essa forma valendo até R$5.000 quem tem entre 750 metros quadrados e até 3.000 metros quadrados. Senhores, grande parte dos bares e restaurantes da nossa cidade, que é uma cidade turística, tem essa metragem. Todos os motéis, todos os hotéis da nossa cidade têm essa metragem. E vão ter que pagar R$5.000 de alvará-de-funcionamento, R$5.000 de registro sanitário, feito por meio de um decreto. Olha o absurdo. O prefeito, para não devolver a essa casa, que ele teria obrigação, essa é a casa que representa o povo de Fortaleza, para fazer a mudança legislativa, ele fez uma modificação para um decreto que ele não poderia fazer. Ele tentou alterar uma legislação por meio de um ato exclusivo dele, não permitindo que essa casa rediscutisse a matéria. Esse foi o objetivo, ferindo, inclusive, e desrespeitando todos os vereadores aqui dessa casa, inclusive os vereadores da base do prefeito, que não foram chamados a fazer aquilo que, de fato, foram convocados por todos nós de Fortaleza para representar o povo dessa cidade. E para ficar claro, a justificativa que ele deu agora, ontem, foi que o pior é melhor, né? Ele começou a dizer que outras cidades têm uma arrecadação maior de taxa. Espera aí. Nós vamos referenciar por quem arrecada mais taxa, nós vamos tirar ainda mais dinheiro dos empresários, mais dinheiro do povo de Fortaleza, porque se o dinheiro não está com o povo de Fortaleza, com os empresários, está com a prefeitura. Você está com a prefeitura, pessoal, ele não está com ninguém, de fato. Vamos deixar que as pessoas planejem mais e o governo planeje menos. Com um detalhe, existe uma instrução normativa aqui dessa prefeitura que não permite que os fiscais façam advertências. Os fiscais têm a obrigação de multar, de fechar. E, além disso, no Código da Cidade, aqui nós tivemos junto com os fiscais, no último dia do Jogo do Brasil, no último Jogo do Brasil, em que eu vi essa Câmara funcionar até quase às 3 horas da tarde, para evitar que o recurso do Márcio em relação a essa audiência pública fosse julgado. Durou até quase 3 horas, mas conseguimos essa vitória, o Márcio conseguiu essa vitória e conseguimos estar aqui. Eles estavam brigando os fiscais para que no Código da Cidade fosse admitida a possibilidade de eles advertirem os empresários. Nós precisamos mudar a cultura de que empresário é contrário à prefeitura e de que prefeitura é inimigo de empresário. Nós precisamos mudar a cultura de entender que essa cidade só vai se tornar, de fato, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade com muitos empregos, se a gente entender que quem gera renda e riqueza são os empresários dessa cidade. Para finalizar, o mesmo vereador que disse que era culpa dos empresários, o vereador da Pia, Acrísio Sena, certo? Depois da queda do COIS, todos vocês empresários tiveram a surpresa de ter colocado nos seus estabelecimentos a cada 80 metros PIA, certo? O que é que a gente propõe aqui para finalizar o movimento Empreendedores em Ação, que é um movimento que reúne todos os empresários dessa cidade, todos aqueles que estão aqui, é que a gente passe a voltar à lei o que era antes. Primeiro passo, para a gente começar a discutir com a prefeitura, o objetivo central é revogue a lei atual e a gente volta a discutir o que era antes. Esse é o nosso objetivo final. Obrigado.